Fala galera, vamos para mais uma aula hoje, segunda, né? Vamos aqui exemplos de trigonometria do triângulo retângulo, né? Então eu vou passar os exemplos. Como eu passei o conteúdo na primeira aula, agora nessa segunda aula nós vamos pautar a exemplos de aplicação, né? Então a aula não vai ser muito longa, ela vai ser mais curta. Então eu separei dois exemplos aqui, um de aplicação, eu vou passar mais um de aplicação e outro de exemplo básico. Bem, o que eu quero deixar para vocês bem claro é o seguinte, então a partir dessa semana agora, a gente vai estar fazendo as primeiras listas de exercícios. Então é necessário, como eu não vou passar muitos exercícios, eu vou passar em torno de 5 a 7 exercícios no máximo, né? Mas no caso de vocês, no máximo 5 exercícios. Então, 5 exercícios vocês precisam realizá-los. E como vai ser então como vai funcionar? Bem, então a nossa ideia, como trabalhar, é necessário que todos façam os exercícios, né? Eu sei que talvez não é a nossa ideia, né? Mas que vocês possam fazer os exercícios. Por quê? A ideia aqui é que você só vai aprender fazendo. Você não vai aprender de outra forma a não ser fazendo. Você vai estar fazendo esses exercícios. Então é necessário que você faça os exercícios. Então eu vou te passar aqui alguns dois exemplos e depois vou fazer mais um de aplicação. Bem, o primeiro exemplo, esses de vermelho já são as soluções. Então vamos se pautar no azul. Então, nesses dois exemplos, o primeiro exemplo eu coloquei: encontre o seno, cosseno e tangente da figura abaixo. Pronto. Uma pergunta seca, só para você memorizar, mentalizar e memorizar o que seja seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. E não foi dado nenhum ângulo. Nenhum ângulo foi dado. Isso aqui porque eu pus, para vocês entenderem que eu pus. Então nós vamos entender o seguinte, eu só vou encontrar seno, cosseno e tangente de ângulos que eu não conheço o valor dele. Por exemplo, aqui um ângulo de 90 graus. Então não é necessário, não precisa fazer para ângulo de 90 graus, né? Mas por enquanto, tá bom? Por enquanto fica assim. Você não precisa se preocupar com isso. Vamos se preocupar com os outros ângulos, tá bom? Legal? Então vamos lá. Então eu tenho um ângulo B e o ângulo C. Então o ângulo B, o cateto oposto sobre hipotenusa, já foi dado lá na aula anterior, que é o cateto oposto, é o oposto ao ângulo B. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Pensando nisso, nós temos que 9 sobre 15. 9 sobre 15 é uma fração que pode ser reduzida, ou seja, é uma fração redutível. Ela pode sofrer uma redução e se tornar uma fração, né, irredutível. Nós vamos carregar a fração redutível para uma fração irredutível. Então, qual é o meio que eu faço isso? Eu uso a simplificação. Então, simplificando por 3, e simplificação é aquela regra que vale para todos os casos, que tem que ser pelo mesmo número. Simplificando por 3, 9 divisível por 3 é 3. 15 divisível por 3 é 5. Então, essa aqui é uma fração irredutível, não tem como mais ser reduzida. Então, esse é o valor do ângulo B para seno. Cosseno B é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. 12 sobre 15. Que também pode ser reduzido. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Tangente de B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 9 sobre 12. Também nós reduzimos. Bem, por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. Ok, galera? Então, essa é a ideia
é que vocês têm que pegar. Professor, não foi dado na pergunta o ângulo que ele quer, então é necessário que você ache os dois. Foi dado um ângulo específico, foi dado um ângulo B, que pode ser aquela questão que nós trabalhamos na aula anterior, que pode ser uma letra grega, alfa, beta, teta, usa muito essas letras. Essas são as mais usual no meio, né? Tá bom? Mas pode ser qualquer uma. Seno e cosseno também para o ângulo C. Só que no ângulo C, o ângulo C, esse aqui, o cateto oposto é exatamente esse 12. 12 é oposto ao ângulo. Tá ok, galera? Então ele é oposto e a hipotenusa continua sendo a mesma. Por quê? A única coisa que muda é os catetos. Porque depende do ângulo. Se o ângulo muda, os catetos mudam. Mas a hipotenusa não muda, porque ela sempre será oposta ao ângulo de 90 graus. Tá ok? Sempre será. Então, eu não tenho muito o que fazer para isso. Tá ok? Então, beleza. Então, eu tenho o cateto oposto sobre hipotenusa. E o cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto é 12 e a hipotenusa é 15. Tá aqui. Também é uma fração redutível para a fração irredutível. Cosseno C é o cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Que pode ser também reduzido. Tangente de C é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o nosso cateto adjacente? É o nó. É o ângulo que pega os dois ângulos aqui, que fica legal para você. Então, o cateto adjacente é a linha que tem os dois ângulos, que toca nos dois ângulos. Cateto oposto está oposto, lado oposto do ângulo. E a hipotenusa sempre será oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Questão 2. Exemplo 2. Uma rampa foi construída com uma distância da rua de 12 metros em relação à garagem. Qual é a altura da garagem em relação à rua? Bacana. Faltou uma interrogaçãozinha aqui, né? Pronto. Como eu falei e mencionei isso na aula anterior, que eu falei, olha, a pergunta ela tem que dar seno, cosseno e tangente. Aí você vai falar assim, e se não der, professor, ou ângulo, ou você precisa encontrar usando isso, né? Basta você fazer uma divisãozinha simples aqui, depois isso aí eu posso mostrar, mas não é, muito raramente cai isso, muito raramente, né? Então eu posso entender que isso aqui tem uma imagem relativa de alguma coisa. Então tem que dar se me pergunta. Tá, não deu. Tem solução? Tem e não tem. Depende da circunstância. Depende da pergunta. Nesse caso aqui, se eles não tivessem, dificilmente nós poderíamos fazer alguma coisa. Eu não sei o ângulo, só sei que lá é impossível. Então eu tenho que ter no mínimo um lado e um ângulo. Ou se não, dois lados, que aí eu posso encontrar o ângulo. Ok? Então, quando eu tenho dois lados, eu encontro um ângulo. Mas quando eu tenho um ângulo e um lado, eu quero encontrar alguma coisa. Então, ele pergunta, qual é a altura? A altura é x. Beleza. A altura é x e x é o cateto oposto. 12 é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Então, peraí. 12 é a hipotenusa. 12 é a hipotenusa. Se eu tenho a hipotenusa e o cateto oposto, qual é seno, cosseno, tangente que usa cateto oposto sobre hipotenusa? Quem? Cateto oposto sobre hipotenusa, quem? O nosso seno. Seno de x sobre 12. Então, quem é o seno de 15 graus? 0,25. Viu por que a pergunta tem que dar? Está aqui. A pergunta nos ofereceu esse. Então, se 12 está dividindo, passa para cá, multiplicando. 0,25 vezes 12 é 3 metros, que está aqui. Ok? Então, galerinha, isso aqui, então a altura da garagem em relação à rua é de 3 metros. Valeu? Então vamos ao segundo exemplo para a gente matar. Vamos para o terceiro exemplo de aplicação. Vou apagar aqui. Tá bem?
poder fazer a coisa fluir aqui nas nossas aulinhas, né? Eu já estou deixando as perguntas montadas para a gente andar mais rápido, para a gente poder ver mais exemplo, tá ok? Então, eu convido vocês aí a fazer isso aí com a gente, tá bom? Beleza? Vamos à segunda pergunta, o terceiro exemplo, né? Vamos ao exemplo 3, tá? Eu vou usar uma pergunta que eu já separei aqui. Então, ao decolar, deixa eu fazer aqui certinho, senão vai ficar uma coisa sem entender. Um avião sobe formando um ângulo de 30 graus com a pista na direção do percurso. Existe uma torre de transmissão de energia elétrica, tá? Situada a 3 km do aeroporto e com altura igual a 150 metros. Bom, verifique se mantendo o trajeto o avião pode colidir com a torre. Bem, galera, eu acho que é uma pergunta bem tranquila. Então nós vamos ter uma ideia seguinte. Nós temos uma pista. Toda vez que falar de pista, a gente tem que pensar num plano horizontal, ok? Então nós temos uma pista e esse avião, ele decola. Veja bem, na pergunta não foi dado nenhum ângulo, né? Então na pergunta nós temos aqui que tirar algumas coisas. Então olha aqui, ó. Na pergunta foi dado o ângulo, que nós já falou que vai ter que ser dado, mas você viu que não foi dado essa tabelinha. Agora nós vamos cair nela. Tá bom? Um ângulo de 30 graus, 3 km está a torre do aeroporto, né? E uma torre com altura de 150 metros. Então tá bom. O avião ele vai tender a fazer vai levantar o voo nessa coisa aqui, e aqui tem uma torre. Vamos fazer assim, né? Que essa torre ela tem mais ou menos de transmissão de energia. Tá ok? Então nós vamos ver se esse avião vai colidir ou não.
E aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Bem, então vamos começar aqui a outra parte da trigonometria. Então, eu tenho que pensar. Até então, eu não tenho como fazer a solução. Por quê? Porque eu não sei o ângulo de 90 graus ou de 30 graus. Por quê? Não foi dada a pergunta, então eu preciso pensar. Bem, então aqui, como as nossas aulas, ela não vai ficar pautada em você descobrir de onde que vem cada detalhe. Por quê? Porque vai ficar exaustivo e vai ficar muito grande. Então, nós vamos falar sobre uma coisa chamada relações básicas. Vamos falar assim, básicas. Do triângulo, retângulo, aonde nós vamos ter ângulo de 30, né? Eu posso ter um ângulo de 30. Tá, eu vou direto, vamos direto às relações, não vou ficar desenhando para fazer prova disso aqui não. Então vamos lá. Então nós vamos ter uma tabelinha das relações básicas. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó. Seno, cosseno e tangente. Isso aqui você vai ter que memorizar. Eu posso ter um seno de 30, 45 e 60 graus. Ok? Então, seno de 30 vai ser 1 sobre 2. Não, vamos fazer comando 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ok? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo dividido por 2. Tudo por 2, ó. Por 2, por 2, por 2, também por 2, também por 2. Ok? Aonde que for 2, você põe raiz. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 3, ó. Pronto. Tá aí, belezura. E tangente é diferente. Tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Pronto. Essa tabelinha você tem que decorar. Ok? Tem que decorar. Isso aqui não tem jeito. Então nós vamos usar essa tabelinha para essa pergunta. Bem, ele fala o seguinte. A torre, ela é composta da sua altura de 150 metros. Isso pouco importa para nós nesse momento. Você vai entender daqui a pouco. E está distante de 3 metros, ou 3 km, 3 quilômetros. E o que significa? Como aqui é metro e aqui é quilômetro, vamos transformar isso em quilômetro. 3. Então, lembrando que um quilômetro tem 1000 metros. Então, 3 quilômetros é 3.000 metros. Então, vamos lá. Usando isso, nós vamos ter o que aqui agora? Bacana? Usando isso, nós vamos ter uma jogada aqui. Então, nós temos aqui, lembrando que se a gente fizer um tracejado aqui, vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, nós vamos ter aqui, e isso aqui vai ser um cateto adjacente. Então, um cateto adjacente, ângulo, o ângulo de 30 graus. Então, vamos ver se o avião, quando ele decolou, ele fez o quê? Bem, qual é a ideia aqui? Construir uma fórmula que tem cateto oposto, cateto adjacente. Então, se eu tenho um cateto oposto e cateto adjacente, eu vou ter quem? Tangente. Então, cateto, aqui ó, estou fazendo um tracejado, isso aqui é uma tabela, então vamos responder ela aqui, ó. Então, eu tenho uma tangente quanto? 30 graus,
é igual o nosso cateto oposto, que é esse aqui, cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente vai ficar de que forma? Vai ficar da seguinte maneira. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Aqui. É igual cateto oposto. É isso mesmo? Não, cateto oposto, perdão, é x. E cateto adjacente é 3.000 metros. Beleza. Mas por que, Túlio, você está colocando o cateto oposto como x? Não, 1.150 metros é a altura da torre. Mas qual é o tamanho, qual é a altura que o avião vai passar aqui? Então é x, né? A altura do avião, perdão, né? Coloquei lá, é x. A altura do avião. Não sei se vai ser acima ou abaixo. Então, como nós estamos dividindo, passa multiplicando. 3.000 vezes raiz de 3 sobre 3 é igual a x. Então, x é igual 3.000 dividido por 3, 1.000 vezes raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Bom? 1,7. Mas a pergunta dará, viu? 1.000 vezes isso vai dar 1.700 metros. O que acontece? O avião, ele irá passar bem acima. Bem acima. Ok? Ele vai ultrapassar essa altura dessa torre bem acima. Tá ok? Então, ele não tem chance de tocar na torre de energia, porque ele vai passar bem acima. Tá ok, galera? É isso aqui que nós vamos aprender. Essas relações métricas é a básica, você vai ter que decorar. Faz do jeito que eu fiz. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz no 2 e no 3, na parte de cima. Tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Galera, não tem dificuldade, a coisa é simplesinha, né? Então, voltando aqui, a altura que eu estava colocando lá, que é o cateto oposto, não é 150, porque não pode, porque eu estou olhando a questão do avião. Então, eu chamei de x, tá ok? Cateto oposto é x. Vou pôr aqui para vocês não esquecerem na pergunta. Cateto oposto é x. Recomendo que, como vocês têm as aulas de vídeo, e aí você pode salvar elas, guardar elas para depois estar vendo a hora que quiser, porque elas estão aí disponíveis para vocês. Aconselho que vocês tenham aí esses tipos de tabela, vocês tenham no papel. Por quê? É necessário que vocês decorem. Simplesinho, depois que você decora sempre com a tangente aqui, vocês vão ter uma grande utilidade. Veja bem, estudar é tão esforçante quanto exercício físico. Tem que lembrar-se disso, para manter uma dieta e tal. E isso aqui é necessário que vocês aprendam essa parte, que vocês vão usar muito. Então, aqui nós pausa e eu vou estar passando a lista de exercício, tá ok? Vai estar em anexo na descrição do vídeo, vai estar lá em anexo, né? A lista de exercício e tal, vou estar mandando para vocês e que vocês possam, né, qualquer dúvida me procurar, tá bem? Tudo de bom para vocês, galera. Até a próxima aula, se assim permitir. Lembrando que a lista de exercício nós vamos continuar melhorando as aulas, mas teremos as aulas de correções. Lembra disso? Nós vamos tirar uma dúvida, vocês mandam as dúvidas do exercício, que aí nós vamos estar tirando as dúvidas, tá ok? Porque às vezes você vai perguntar assim, professor, mas eu não entendi tudo e acabei não dando conta de fazer nenhum exercício. Faça o seu maior esforço. Por quê? Porque é o seguinte, vocês têm que ter essa noção de que o ensino depende das duas partes. A minha parte é explicar, mas também tirar as dúvidas de vocês. E a parte de vocês é se esforçar para tirar as dúvidas ao ponto que elas vão surgindo. Não deixa acumular. Não deixa o conteúdo acumular. Sei que para vocês é desgastante, mas é necessário. Tá ok? Então, a lista de exercícios, vocês têm que fazer o maior esforço para estar fazendo ela, para que vocês possam ter um rendimento, né,
bom para dar continuidade àquilo que vocês não estão tendo presencialmente. Mas vocês podem ter certeza, talvez assim vocês aprendem mais do que se estivessem em sala de aula, né? Tá ok? Então, vocês podem pausar o vídeo, pode voltar quantas vezes quiserem. Lembre-se disso. Aqui está os exemplos. Qualquer dúvida, estou aí. E vamos lá, vai dar tudo certo. Força, foco e fé. Não esqueça disso. Força, foco e fé. Tá ok? Tudo de bom para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.